A exposição temporária Vida e Cotidiano Indígena, realizada no Centro de Memória e Cultura do Tribunal de Justiça de Roraima, alcançou um recorde de visitantes. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Lana Francis e converso com Hugo Souza, ele que é historiador do TJ Roraima. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É uma satisfação estar aqui, né, para a gente poder contar um pouco do que foi a exposição, do que é o Centro de Memória. E, claro, agradecer à Defensoria por dar essa oportunidade para a gente poder demonstrar um pouco do trabalho, né, que a gente vem realizando ao longo desse tempo. Fala um pouquinho para a gente dessa exposição. Que exposição foi essa? Como é que foi esse processo até chegar a esse resultado? O Centro de Memória ele tem um espaço de exposição temporária, então a gente sempre trabalha um pouco dessa temática, essa particularidade que a gente tem no nosso estado. Então, a mostra indígena ela é muito voltada para o que a gente quer demonstrar, a riqueza que existe nesse contato cultural, né? Então, em parceria com o museu, é um parceiro logo nosso desde quando a gente inaugurou mesmo, né? A gente montou a exposição, a doutora Helena Fioretti, a diretora do Museu Integral de Roraima, né, o MI, ela é uma grande idealizadora do projeto, né? Então, ela criou os temas, o tempo de alimentar, o tempo de cultuar e o tempo de adornar, né? Então, a partir disso, nós montamos a exposição, nós desenvolvemos e colocamos no espaço de diversos objetos, né, que vão contar, digamos assim, a vida e o cotidiano indígena a partir das produções culturais desses povos, dessas etnias, né? E como é que foi esse processo de colher essas informações, de trazer esses objetos? E na tua visão como historiador, como foi esse marco, né? E o que representou tudo isso para as comunidades e para os povos indígenas? Nesse projeto, nós conseguimos montar uma exposição com 6 etnias representadas. É claro que é uma limitação, mas nós compomos com o material que tinha, né? Com acervo totalmente do museu. Então, o museu ele já tem um trabalho de curadoria muito pronto, muito específico. A gente teve que, basicamente, organizar as coisas e criar um sentido, né? Para demonstrar como cada objeto ele representa um pouco desse cotidiano indígena. Então, desde as panelas até os instrumentos de caça, os instrumentos de música, né, ligados ao tempo de cultuar, e os adornos também, que são ligados a diversos aspectos da vida desses povos, né? Então, assim, todos eles representam um acúmulo de um conhecimento milenar. A gente não tem como saber quando foi idealizado assim, a primeira ideia, por exemplo, de um arco e flecha, né? A gente sabe que ele vem sendo desenvolvido e passado de geração em geração por esses povos para chegar até aqui. Então, ele representa esse acúmulo de um conhecimento que nós não temos noção. É um grande mistério também para a gente, né? Mas que representa esse cotidiano deles, de como eles conseguem, digamos, equilibrar a vida, né? O trabalho, além de diversos outros aspectos a partir desses pequenos detalhes, desses objetos, né? E para você, como historiador, como foi fazer parte de tudo isso? Bem, para mim foi muito gratificante e muito enriquecedor, né? Como historiador, a gente sempre estuda povos indígenas, diversos outros povos, diversas outras culturas, mas esse foi um contato mais direto com eles, né? Então, eu tive acesso a diversas histórias. A Helena, assim, tudo que a gente tem escrito, tudo que o museu produz, por exemplo, tá ali documentado e tudo mais. Só que a Helena, ela é uma pessoa com uma mente extraordinária, né? Então, ela sempre tem uma história a mais para compor essa nossa experiência. Então, é muito enriquecedor. É um trabalho, assim, que vai além do que a gente consegue imaginar, e a gente consegue perceber que essa cultura milenar, essa história, ela é muito profunda, né? O que compõe, assim, tudo isso que a gente consegue ver, essa dimensão, na verdade, são detalhes, né, que são resquícios, digamos assim, de eras antigas, né, que chegaram para a gente até aqui. Então, a gente consegue perceber que é muito complexo o trabalho, as produções, né, e o que representa para cada um deles
É claro que a gente só tem acesso mesmo a uma parte do que isso representa. Todo esse conhecimento, ele tem essa complexidade, essa dinâmica em que sempre vai depender de como a gente aborda, né? A gente poder trabalhar, então, sempre infinitas formas de a gente obter conhecimento, trabalhar como desenvolver um conhecimento a partir de uma pergunta e extrair as informações a partir daquele objeto, né? Produção, utilização, cultura. Então, é muito complexo e dinâmico esse conhecimento histórico, né? Agora, você falou que teve acesso a várias histórias. Aí eu fiquei curiosa, né? Quais que a gente pode destacar? Qual que te chamou mais atenção e por quê? Tem uma de um vaso, uma peneira, que quando você olha, e a gente sempre faz essa pergunta para todos os visitantes, né? A gente pergunta o que você vê aqui, por exemplo. Eu tô vendo aqui, gente. Ele me mostrou a foto da peneira. Eu vejo um desenho, né? Foi feito de palha. Isso. Né? E é como se fosse um labirinto, talvez, nesse desenho. Então, assim, é interessante porque existe um mistério, existe um conhecimento, né? Uma história por trás disso e a gente só tem acesso a uma parte. Mas, por exemplo, agora, quando eu lhe contar, você vai perceber claramente o que é isso aí. É um macaco refletindo no espelho d'água. Aqui você pode ver o rabo dele, aqui é a cabeça. Um macaco? Isso. Gente... E eles... Olha, que interessante. Bem detalhado, na verdade, né? Sim. Mas a gente só consegue vislumbrar isso a partir já de um conhecimento prévio, assim, né? Então aqui, por exemplo, são borboletas. Uhum. Isso aqui, por exemplo, é um céu estrelado, né? É como se fosse a noite, aqui o dia, digamos assim, né? Uhum. E sim, cada detalhezinho não são desenhos aleatórios, né? Todos eles têm uma representação, um significado. E é isso, é um conhecimento muito profundo e a gente só consegue ter acesso a partir do contato com eles, assim, né? Então, acaba sendo um mistério também, esse conhecimento que a gente acaba entrando em contato, né? Você falou que foram 5 etnias? 6 etnias. 6 etnias. Yanomami, Waiwai, Makuxi... Yacuana. Pronto. E o Aimiriatuari. Exato. E também Taurepang? Sim. E como foi... A gente sabe que as etnias, elas têm também, cada um tem suas características, tem sua história, muito tem sua língua. Então, assim, como foi unir tudo isso? Como é que... e essas diferenças também? A gente percebe que existe, por exemplo, uma espécie de conformidade, né? Todos eles usam a natureza, né, para realizar os seus trabalhos. Então, é como se existisse um certo equilíbrio, né, entre eles. É que, assim, cada produção vai variar, né? Cada significado de uma etnia para outra vai variar. E a gente precisaria ter um contato muito específico com cada uma dessas culturas para a gente saber. Então, tudo isso é um mistério, né? É fruto de um acúmulo de conhecimento de várias gerações. Mas a gente consegue perceber essa semelhança, né? De que todos eles utilizam o material que tem disponível na natureza e conseguem fazer produções incríveis, né? São como se fossem artistas da natureza, assim. E são objetos que eles usam, para eles é extremamente comum, né? São coisas que eles utilizam no dia a dia. Claro que hoje em dia muita coisa mudou, né? Mas representa um passado histórico que acaba sendo muito presente também por conta de como eles elaboram esse trabalho deles, né? De como eles conseguem lidar com e transformar o seu meio ambiente, né? De forma assim artística e de forma tão efetiva, né? Capaz de ajudar eles nas suas, digamos, tradições habituais, né? Do dia a dia. Perfeito. E, na tua opinião, na tua visão, o que se deu a esse sucesso de visitação? Nós conseguimos atender um público de escolas, né, de escolas públicas, né? E todos eles nunca tinham entrado em contato com o museu, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês conhecem o Museu de Roraima, né?
quase unânime que nenhuma das escolas conhecia. Então, a gente consegue duas coisas principais. Mostrar que o museu está ativo, né? O Museu Integrado de Roraima está funcionando e que ele é um grande parceiro nosso. Então, assim, eles conseguem entrar em contato com uma parte do acervo do museu, que é muito interessante, né? Então, para eles, na verdade, é um mundo totalmente novo, isso. Claro que eles acabam vendo uma coisa ou outra na televisão ou em livros, mas observar a utilização desses instrumentos e entender como eles funcionam assim no dia a dia. Então, tudo isso para eles é como se fosse o vislumbre de um novo momento, assim, de um novo mundo, né? Que eles nunca tinham entrado em contato antes por conta de não ter ido no museu. Então, quando eles vão no centro de memória e conhecem esse acervo do museu, para eles é uma coisa totalmente nova. Então, muitos ficam impressionados com os materiais, assim, todos... isso aqui eu já vi em tal lugar. E a gente consegue explicar melhor. Não é aquilo que você viu, é semelhante. Sim. Mas é uma outra coisa, é um outro significado, né? As peças. E acaba que essas crianças, adolescentes, qual era a faixa etária ali? Era de qual série, mais ou menos? Todas. Desde a infantil até a faculdade mesmo, né? Sempre a gente consegue entender esse público bem dinâmico. E a gente percebe que acaba que eles se tornam multiplicadores, né? De conhecimento, vão aprendendo ali. E você guiava essa exposição? Sim. Como é que era esse passo a passo? Faz um resumo pra gente meio que imaginar como era. A exposição, quando a gente entra, né? Ela é aberta. Então, tem os materiais divididos no tempo de alimentar, no tempo de cultuar, e no lado aqui mais à direita, na esquerda ficava o tempo de alimentar, na frente, digamos assim, né? Ficava o tempo de adornar, e mais à direita ficava o tempo de cultuar. Então, quando a gente entrava, a gente falava assim, olha só, esses objetos representam, né, o dia a dia dos povos indígenas a partir das suas produções. Então, eles fazem uma analogia com o nosso próprio cotidiano. Então, a alimentação, as nossas festas, os nossos adornos, né? Como a gente, digamos assim, se arruma, como a gente se enfeita, né? Basicamente isso. Então, existiam os instrumentos da caça, né? Como o arco e flecha, os instrumentos de produção de alimentos, de cozinhar os alimentos, né? Os instrumentos de sopro relacionados ao tempo de cultuar, instrumentos de tambores, né? Como, por exemplo, e o tempo de adornar, que tinha os materiais de fazer as pinturas indígenas, né? Que eram moldes, digamos que assim, eles passavam a tinta no molde, e isso ninguém sabia, todos achavam que era com o dedo, né? Eles fazem os desenhos com o dedo, e não, eles têm um molde onde eles passam a tinta e passam no corpo, né? Sério? Então não eram... Nossa! Não, são desenhos assim, aleatórios, né? Cada um tem um significado e eles passam... já tem como se fosse uma tatuagem, um carimbozinho, assim, né? Sim. Que eles passam fazendo no corpo, né? E interessante, nessa parte tinha uns vídeos também que ajudavam a gente a imaginar, claro, né? Eles fazendo as pinturas, utilizando os instrumentos de sopro, né? E alguns outros materiais relacionados à dança e tudo mais. Então, era basicamente isso. Esses 3 tempos, né, nos ajudavam a entender um pouco da vida do cotidiano indígena, para a gente fazer uma relação, né? Como é que é a nossa própria vivência e como eles conseguem, digamos assim, entrar em harmonia com as suas produções, né? Com o seu meio ambiente. E a gente percebe também como tem a semelhança com a atualidade também, né? Que tem todo esse processo, principalmente quando você falou agora dos instrumentos musicais, né? Que com certeza quem gosta de música também busca referência nesse sentido. Agora, a gente falou das etnias que teve ali presente na exposição. Como foi o processo de escolha? Por que vocês escolheram essas etnias? As etnias, digamos assim, a gente não escolheu uma etnia específica. A gente tentou focar um pouco, né, até para não dar preferência, assim. A gente tentou escolher um pouco dos materiais que tinham disponíveis no acervo do museu, né? Mas claro que a gente também não queria deixar de
digamos assim, representar alguma. Mas existe uma certa, digamos que, limitação no tamanho do espaço, né? Então a gente teve que meio tentar organizar e compor o nosso acervo dentro do espaço que a gente tinha disponível, assim, né? Mas a gente utilizou os materiais para, digamos assim, para ilustrar o que cada tempo representava, assim, né? Tentou dividir quais eram os principais aspectos da vida deles e tentou montar esse espaço de acordo com os objetos, assim. Nós não escolhemos uma etnia específica para isso, né? É porque o museu, na verdade, ele tem uma gama muito grande acervo enorme, né? de objetos, assim, né? Sim. Muitos estão também guardados, então nós quisemos aproveitar o máximo possível do que o museu tinha dentro do espaço que a gente tinha disponível para apresentar. É basicamente isso, assim, né? Para poder demonstrar o que representava, assim, cada tempo de acordo com isso, com o cotidiano indígena, né? Agora você falou da reação, né, dos estudantes ali na hora. Teve alguma específica que lhe marcou, que você também vai levar para a vida como historiador? Assim, cada visitante, é claro que eles têm uma reação própria, assim, mas o que mais marcou, assim, pelo menos na exposição, assim, em específico, é a roupa, né, indumentária, em que os estudantes sempre perguntavam o que é isso, assim, isso aqui eu já vi lá nas tribos africanas, assim, então eles se assustavam e se admiravam um pouco, né, que é uma roupa da etnia Wai-Wai, e, assim, como os indígenas são povos de tradições orais, eles passam conhecimento a partir, né, falando, assim, né, e quando eles param de falar, cai no esquecimento. Então, essa roupa é um exemplo disso, de como essas tradições orais elas acabam também se perdendo depois que elas deixam de ser usadas, né? A gente tem ideia que era uma indumentária ritualística, digamos, da etnia Wai-Wai. Mas todos eles se impressionavam demais, né? Queriam tocar e não podia, claro, né? É bem diferente, gente. Eu vou tentar narrar aqui para vocês como é que é essa roupa. Ela é toda de palha, como se fosse um vestido, porém que cobre a pessoa inteira e tem algo que fica na cabeça, tipo um chapéu, isso, podemos dizer assim, mas que cobre realmente a pessoa inteira do pé à cabeça. Realmente chama muita atenção e eu nunca tinha visto dessa forma e também chamou minha atenção. Bem que você fala, eu imagino agora realmente a reação das pessoas, porque a gente tem, né, meio que os estereótipos na nossa cabeça. Exatamente. E a gente não imagina algo assim. E como é que é um processo? Explica pra gente. Como é que é o processo de criação de uma exposição como essa? É um trabalho de pesquisa, especialistas ali envolvidos e todo um objetivo mesmo de levar a informação para outras pessoas. Isso. Digamos assim, o grande especialista da exposição foi a doutora Helena, né? A doutora Helena Fioretti. Então, ela sempre, digamos assim, instiga a gente o que a gente quer demonstrar, o que a gente quer contar, qual o nosso interesse, né? Claro que cultura indígena é extremamente vasto. Então, é como eu falei antes, tudo depende da pergunta e é isso que ela vai tentando trabalhar na gente. Então, ela dá a ideia, né? E a gente vai tentando desenvolver para, digamos assim, criar uma narrativa, né? Para dar sentido à exposição, para que as pessoas possam percorrer, digamos ali, o caminho da exposição e compreender de que forma ela está organizada, o que ela está passando, porque a exposição, digamos assim, é algo ali que está parado, algo fixo, né? Então, ela precisa de um objetivo, precisa de um sentido e precisa desse conteúdo. Então, nós trabalhamos, a equipe do Centro de Memória, né, para tentar, digamos assim, compor a ideia, desenvolver, né? Trabalhar para que as pessoas possam entender o que a gente quis dizer com aquilo. E é claro que o museu ele dá todo esse suporte, todo esse apoio e a gente tenta assim, elaborar e desenvolver em cima dessa ideia, né? Basicamente assim, para as pessoas poderem compreender o que a gente quis demonstrar, né?
E é basicamente isso, é demonstrar como é vasta essa riqueza cultural, né, que nós temos, essa particularidade que nós temos no nosso estado, né? E o quanto vale a pena preservar tudo isso para as próximas gerações, todo esse conhecimento, né? Sim, é fantástico. Acho muito válido e muito bacana. Parabenizar desde já todo esse trabalho que vocês desenvolveram. Muito lindo, muito importante. E na tua visão, o que vai ficar de resultado, né? A gente já viu que foram várias visitas. E o que vocês esperam a partir de agora? Já acabou o período de visitação, mas os resultados continuam, né? Isso, Claro, talvez para algumas pessoas tenha sido o primeiro contato assim, com um objeto indígena, né? Com um objeto de caça, instrumentos musicais que muito únicos, assim, né? Muito próprio deles, assim. Então, isso provavelmente ajuda a valorizar a cultura que a gente tem no nosso estado, né? Digamos assim. E quando a gente tem um conhecimento sobre alguma coisa, nós passamos a respeitar mais, né? E quem sabe isso digamos assim, inspire as próximas gerações a buscarem mais conhecimento, né? A partir disso, sentir uma curiosidade, né? Ou então, quando eles se depararem de novo, digamos, com esse tema ou com algo relacionado, né? Então, eles já tenham, digamos, esse conhecimento que eles puderam observar, puderam adquirir, e isso sirva como base, né? Para construir novos pensamentos, novas reflexões, né? Então, acredito que a exposição, ela planta um pouco dessa reflexão na cabeça das pessoas para poder preservar o sentido, né? Do quanto é importante valorizar e o quanto de coisa que tem para ser descoberta a partir dessas investigações, a partir desses estudos, né? Então, acredito que seja instigar a valorização cultural própria do nosso estado, né? Falando nisso, falando da cultura do nosso estado, diante de toda essa reflexão que você fez nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, então, no contexto geral, como historiador, como profissional. Você é formado pela Universidade Federal do Estado de Roraima? Pela estadual. Pela estadual? Isso. Pronto. Diante dessas informações, qual a tua avaliação sobre a história e a preservação da história do Estado de Roraima? Eu acho que assim, o Estado ele sempre trabalha muito essa temática, né? A valorização dos povos indígenas, né? A especialização na história da Amazônia que tem na UE também, né? Então, os povos, como eles são, digamos assim, são os povos originários, né? Eles acabam, digamos que eles se tornaram doutores na sua área, né? Digamos que seja a convivência em se adaptar ao seu meio ambiente, né? Então, acho que como historiador, a gente acaba percebendo que, claro, existe um conhecimento que foi totalmente perdido, né? E a gente só pode, a partir de agora, buscar inferências e justamente a partir desses objetos. Esses objetos eles representam os resquícios dessas eras passadas, né? O estudo da história é sempre o estudo do presente. Então, nós estudamos o passado, mas com um ponto de vista do presente. Então, sempre parte da pergunta do que a gente quer enfatizar, né? O que a gente quer demonstrar. Então, a gente acaba conseguindo alcançar uma área que a gente percebe que é muito vasta, né? E ao mesmo tempo cheia de lacunas por conta disso, mas também instiga a gente a buscar cada vez mais, né? Então, Roraima, não existe tanto conhecimento sobre, digamos assim, nossos sítios arqueológicos, né? Mas existem os sítios arqueológicos em toda a nossa região. A Pedra Pintada é um, né? Exatamente, a Pedra Pintada, né? E é um mistério que são desenhos com mais de 3 metros de altura. Então, a gente só pode inferir, por exemplo, eles faziam aquelas pinturas, né, que tem 3.000, 5.000 anos, a gente não tem nem ideia, né? Faziam provavelmente com andaimes, porque são muito altos, né? A gente não consegue chegar naquela altura, escalando a pedra, não tem, digamos, resquícios, né, de perfurações para se apoiar. Provavelmente eles faziam andaimes ou enfim, a gente só pode imaginar
tudo isso. Então, cada coisa, cada material desse chega pra gente, assim, a gente consegue perceber o quanto que a gente não sabe, na verdade, sobre esses povos. Então, por isso que o estudo e essas investigações, elas se tornam cada vez mais importantes, porque sempre vai ter uma coisa nova para descobrir, né? Sempre vai ter uma coisa nova que a gente não vai entender, e por isso as novas gerações sempre vão compor, digamos, essa linha, essas entrelinhas da nossa história, né? Quais são os outros sítios? Eu fiquei curiosa agora. Porque quando você falou, só me veio a Pedra Pintada na cabeça. Não me veio mais nenhum. Existem outros. Por exemplo, existe um sítio, eu não vou lembrar muito bem agora, mas na região do Garden, já acharam um sítio. Na Santa Maria Velha, por exemplo, existem resquícios de cerâmicas, né, de povos antigos também. O professor André e o professor Vitor Mattioni, que também já chegou a dar entrevista aqui, eles foram nessa expedição e chegaram a achar. E os moradores lá, eles não sabem, né, o que são aquelas cerâmicas. Então, eles constroem as casas deles ali ao redor. Então, assim, existe muito material ainda em Roraima, né, muitos locais inexplorados mesmo, né. E, claro, que se a gente for fazer uma analogia, é uma cultura tão rica assim e tão misteriosa quanto as próprias pirâmides do Egito, assim, que existem também, digamos, sempre existe uma coisa nova, digamos, encoberta ali, né? Mas a gente também tem bastante coisa para explorar ainda relacionado a essa questão da arqueologia, bastante objetos. A própria Pedra Pintada também tem cerâmicas, né? Não são só as pinturas que existem nelas. Eu não sabia? Isso. Sério? Ela também possuía, provavelmente, vasos, né? Onde eles guardavam os restos mortais, mas hoje em dia só existem pedaços de cerâmicas quebradas que ficaram para trás, né? Mas ela também possui objetos materiais, além das pinturas também. É algo que me chama muita atenção, assim, como extremos de um continente tão grande podem ter tantas semelhanças. Tem, claro, as suas individualidades, mas a gente encontra muitas semelhanças entre os povos lá do sul com os povos daqui, enfim. É muito fantástico. Eu sou apaixonada por história. Acho muito, muito incrível. Acho que é algo que precisa ser valorizado. Por isso mesmo, eu te pergunto, qual o teu conselho para nossa geração, para as futuras gerações, para preservar tudo isso? Quando a gente começa a pensar um pouco sobre a refletir, nós sempre estamos buscando a presença humana na história, né? Então, essas produções materiais, elas são um pouco desse resquício de como esses povos antigos viviam, né? Então, a gente entender um pouco de como são essas tradições atuais dos povos indígenas, né? Entender que elas têm poucas variações, né? É claro que existem variações, mas a gente traçar uma linha, assim, né? Do presente até o passado e poder compreender mais como é que foi esse processo de desenvolvimento da história humana, né? Então, sempre a gente tentar encontrar como esses povos viviam, quais eram as suas relações culturais. Então, o que a gente tem para estudar hoje são justamente os objetos materiais, né? São os objetos que foram preservados de forma totalmente espontânea, né? Que sobraram e que chegaram para a gente até hoje. Então, por isso que os sítios arqueológicos sempre vão representar, digamos assim, um novo mundo, né? Para a gente poder explorar. E é isso. Sempre vai existir muita coisa para a gente poder estudar, pesquisar, investigar, né? Sim. Gente, hoje nós estamos conversando sobre a exposição Vida e Cotidiano Indígena. Fala um pouquinho pra gente de como é que se deu essa parceria do Tribunal de Justiça com o Museu do Estado de Roraima. O museu ele é um parceiro nosso desde o início, desde quando a gente inaugurou, né? Então, por exemplo, essa é a terceira exposição e o museu esteve presente em todas. E cada uma dessas exposições nós preservamos como foi a exposição, as visitas, o conteúdo nos nossos totens, né? Então, o centro ele também tem essa dinâmica desses conteúdos interativos em que a gente pode acessar eles, né? De forma digital ali nos nossos totens. E a pessoa pode ver tanto como é que foi a primeira exposição, quais foram os conteúdos dela, as visitas, né? As escolas presentes ali, quanto foi essa última agora também, né? Então, todas elas estão preservadas
e conta, e a gente tenta, é claro, deixar o mais próximo possível de como era o físico ali, né? Mas a pessoa pode entrar em contato com cada um dos objetos, ler sobre cada um deles, estudar e ver as pessoas participando ali da visitação, né? As escolas, os alunos e tudo mais interagindo com os objetos. Essa foi a terceira exposição, então fala um pouquinho pra gente das outras duas. A primeira também foi uma que eu gostei muito, né? Chamava 6.000 anos de processos comunicativos. Então, quais eram as tecnologias, digamos assim, do passado, né? E aí a resposta assim, mais direta, digamos que eram as pedras. As pedras eram a tecnologia, porque tudo que a gente pensa sobre tecnologia hoje é o que dá acesso, o que facilita o nosso acesso para algum outro meio, né? Algum outro fim. Talvez pagar uma conta, né? Antigamente, quando lançaram o código de barras, era uma revolução. Hoje em dia é o QR Code, né? Mas naquela época não. Fazer uma pedra polida, digamos assim, né? Era uma grande tecnologia. É um trabalho manual que a gente não tem ideia do esforço que era empregado para ser feito aquilo, né? Então, os materiais líticos, as pedras, as flechas polidas, machadinhas, né? Tudo isso eram as tecnologias do passado, de 6.000 anos atrás, né? E são materiais que existem em Roraima, né? Machadinhas, flechas, todos esses materiais que o museu tem são materiais que existem em Roraima. Então, por isso que eu falo, existe muita riqueza na nossa arqueologia, no nosso campo arqueológico, né? Então, ela trazia isso, a exposição. Trazia esses materiais que eram talhados nas pedras, né? Materiais polidos, pilões de pedra mesmo, né? Tanto digamos, a forma ali para colocar o alimento, quanto o batedor, tudo de pedra, né? Além de outros instrumentos de guerra também. Alguns para demonstrar um pouco de como esse trabalho indígena, assim, ele sempre foi um trabalho, digamos assim, muito artístico mesmo, né? Era uma coisa que a gente que surpreende muito a gente pelo tempo em que isso foi produzido, né? E pela forma como essas coisas são, né? Porque são talhadas assim, as pedras, assim, polir uma pedra, né? A técnica era utilizada para fazer isso tudo, e a gente consegue, digamos assim, imaginar, né? Do trabalho que era empregado, o esforço que era empregado para realizar essas produções, né? Perfeito. Essa foi a primeira. Isso, a primeira. E a segunda? A segunda foi em homenagem à imprensa. Então, nós abordamos todos os materiais, digamos assim, que fizeram parte da imprensa de Roraima em algum momento, né? Então, tudo começa com jornais manuscritos, né? O museu também tem algumas cópias de jornais, os originais não existem mais, né? Mas existiam jornais de 1907, como o jornal Utacutu, o jornal Bem-TV, né? Alguns outros também trabalham, como a jornalista Cineida, que ela também chegou a vir aqui, trabalham também essa temática dos jornais, né? Então, tudo começa com o jornal manuscrito, né? Então, depois vem os jornais impressos, né? Primeiro aquela impressão mais, digamos assim, mais falhada, os jornais O Rio Branco, aqui de Boa Vista, já de 1918, né? E posteriormente até a rádio, né? O surgimento da rádio, o aparecimento da televisão e, por último, a internet. Então, a gente também abordou, digamos assim, uma linha do tempo de como a imprensa foi se desenvolvendo, desde do manuscrito lá, né? No jornal, todos os jornais eram assim, e até o aparecimento das primeiras páginas de internet aqui do nosso estado, né? Então, a gente trouxe diversos materiais do museu, como máquinas de datilografar, manuais, penas, né? Para representar como a escrita surge, assim, né? Computadores antigos, o computador que ainda pegava o disquete, não sei se você chegou a conhecer o disquete. Eu tenho um disquete guardado até hoje, que eu falei assim, eu vou guardar isso aqui para mostrar para os meus filhos, para os meus netos. Tem um disquete guardadinho ali já para a futura geração. Exatamente. Então, essas são nossas relíquias, né? A gente nem imagina que uma coisa tão simples ali pode ser uma coisa valiosa, mas tudo isso pode ser um item musealizado, né? A gente pegar e contar como ele faz parte, assim, de uma história, de um processo histórico também, né?
foi muito utilizado por uma geração e depois caiu em desuso. Então, tudo isso, quando ele aborda de forma museal, né, digamos assim, a gente musealiza o objeto, ele ganha uma nova importância, né? Então, ele ganha uma nova dimensão para as próximas gerações, né, e compreenderem como é que foi esse passo a passo, assim, né? Então, a gente consegue inserir ele dentro de uma linha histórica e demonstrar que ele tem a sua importância, né, teve o seu momento ali, né, principal ali, e depois cai em desuso, né? Ou seja, tudo são transformações que vão acontecer na nossa cidade. A gente tenta abordar essas transformações a partir dessa perspectiva histórica, assim, né? Acho que é basicamente isso. Eu posso até estar errada, mas eu acho que o disquete foi uma tecnologia que ela foi muito rápida, né? Surgiu o disquete, pouco tempo depois já tinha ali outros dispositivos de armazenamento, como pendrive, enfim. Ele foi diminuindo o tamanho e depois não foi mais usado. Esses dias faltou internet e eu... E agora? Como é que eu vou mandar o documento? Meu Deus, e agora? E agora? Olharam, Lana, por que tu não passa no pendrive? Eu... E não é verdade. Acaba que a gente até esquece que o pendrive já foi tão usado, né? Muito bem. Tudo online hoje em dia. Tudo online hoje em dia, com a internet de Boa Vista, Nossa Senhora. A gente sofre um pouco. E o que vem por aí? Agora já falamos aí 3 exposições maravilhosas com temas importantíssimos. O que vocês estão preparando? Já podemos ter spoiler? Bem, por enquanto, a gente não consegue dar um spoiler assim tão assertivo. Mas nós vamos ter o nosso festival agora, dia 19, né? Então, convidar previamente que toda a comunidade para visitar o Centro de Memória. Fica ao lado da FEMAR, na Villeroy, tá certo? E no nosso festival, nosso segundo festival, nós vamos ter uma exposição também, né? Uma exposição da Academia Roraima de Letras. Isso eu acredito que seja um spoilerzinho, mas... Então, convidar todos, vai ter uma exposição deles lá, temporária também, tá certo? Então, essa é a nossa próxima, né? Então, mas posteriormente, como a gente está sempre tentando trabalhar essa questão cultural, né, no nosso espaço temporário, a gente já prevê uma outra exposição também, logo depois dessa que vai ter no nosso segundo festival. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nada assim concreto, né? A gente só tem projetos, ideias e tudo mais para a gente poder trabalhar ainda. Mas é claro que logo vai ter também uma próxima exposição. Mas claro que vem coisa boa por aí, gente. Muito bem, então estamos caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E eu gostaria de te perguntar sobre este assunto. Algo mais que você gostaria de ressaltar? Acho que basicamente a história, né? Acho que como uma ciência assim, que tenta fazer uma releitura do passado a partir do presente, ela vem cada vez mais, digamos assim, aumentando seu acervo. Então, queria chamar, né, instigar cada vez mais a população, é claro, né? A minha matéria que me deu a formação, é claro, né? Mas sempre buscar, digamos assim, para a gente compreender melhor a nossa própria história, o nosso meio, né? E tudo isso leva a gente a também a construção um pouco de uma identidade nacional, né? A gente entrar em contato com o nosso passado, né? A gente compreender a história. Então, que as futuras gerações, que os alunos possam se envolver cada vez mais nessa ciência, né? Entender esse processo histórico em relação à nossa cidade, para poder preservar, digamos assim, preservar o passado no presente, para a gente poder ter um futuro. Acho que é basicamente isso. E é sempre esse o objetivo das exposições, né? Sempre querer instigar os alunos, né? Instigar novas perguntas, né? Fazer com que as mentes trabalhem, sintam vontade de querer trabalhar essas questões, que é basicamente isso. Pronto. E quem quiser ficar por dentro sempre das datas, é só acompanhar os canais de comunicação do TJ. Isso, nosso Instagram é o CMC TJRR, né? Nós também temos canal no YouTube, tá? Nosso canal do Centro de Memória e Cultura. E acho que é isso, basicamente. Convite feito, é só ir lá, a gente seguir e ficar sempre bem informado.
Eu conversei com o Hugo Souza, ele que é historiador do TJ Roraima. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, eu agradeço a oportunidade também. É muito gratificante para a gente poder divulgar nosso trabalho assim num meio como esse. Obrigado, a Defensoria também. Obrigada mais uma vez e encerramos agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau!